Mundo. Você sabe o que é mundo? Não sabe o que é mundo? Pois bem, mundo não é o planeta Terra. Planeta Terra é uma coisa, mundo é outra coisa completamente diferente. O mundo é o acontecimento das relações sociais entre os humanos. Vamos a um texto fundamental para nós conhecermos sobre a nossa história na sociedade primitiva. Um tempo remoto, lá para 300 mil anos para trás, né? Lá anteriormente à vinda do Homo sapiens sapiens. Vamos lá. Aparecimento da sociedade humana. O aparecimento da sociedade humana verificou-se no início do atual período quaternário da história da Terra, o qual conta, como supõe a ciência, há apenas 1,8 milhão de anos atrás. Período quaternário da história da Terra foi o período em que as condições químico-biológicas da Terra ficaram propícias para o aparecimento do homem. Em diversas regiões da Europa, Ásia e África, dotadas de clima quente e úmido, habitava uma espécie altamente desenvolvida de primata antropóide, que tem formato de homem. Como resultado de um longo período de desenvolvimento, compreendendo uma série de graus intermediários, desses distantes ancestrais originou-se o homem. O aparecimento do homem constitui uma das mais grandiosas reviravoltas no desenvolvimento da natureza. Tal reviravolta verificou-se a partir do momento em que os ancestrais do homem começaram a produzir instrumentos de trabalho. A diferença radical entre o homem e o animal somente começa a existir com a produção de instrumentos de trabalho, ainda que fossem os mais rudimentares e precários. É sabido que os primatas frequentemente utilizavam-se de paus ou pedras para derrubar frutos das árvores ou defender-se de ataques. Entretanto, nenhum animal jamais fez, mesmo que fosse o mais primitivo instrumento de trabalho. Os ancestrais do homem viviam em bandos. Também em bandos e hordas viviam os homens primitivos. O aparecimento do homem foi, ao mesmo tempo, o aparecimento da sociedade humana. Por isso que mundo é o acontecimento das relações sociais entre os humanos. A história do planeta Terra é uma coisa, a história do mundo dos homens é outra coisa completamente diferente. É interessante até a gente ter esse conhecimento para interpretar o Apocalipse, o livro do Novo Testamento da Bíblia Sagrada, o Apocalipse, que consta no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. O mundo que é falado ali, o fim do mundo, é o fim de um tipo de relações sociais entre os humanos. Não é o fim do planeta Terra. Mundo é uma coisa, planeta Terra é outra coisa completamente diferente. Vamos lá. Os ancestrais do homem viviam em bandos. Também em bandos e hordas viviam os homens primitivos. O aparecimento do homem foi, ao mesmo tempo, o aparecimento da sociedade humana. No curso de um desenvolvimento bastante prolongado, surgiu entre nós, os homens, uma espécie de ligação que não existia nem podia existir no mundo animal. A ligação através do trabalho, mas não só. A partir daí, a linguagem vai se sofisticando entre os humanos até ao desenvolvimento da linguagem ficcional de capacidade representativa do mundo imaginário. O homem interage com o homem por meio do trabalho, mas isso é intermediado pelo órgão abstrato que os seres humanos compartilham, que é a linguagem. Então, linguagem e trabalho são as categorias determinantes para o desenvolvimento da humanidade. A partir daí, a partir do desenvolvimento do homem através do trabalho, desenvolvendo a linguagem, né? A partir do desenvolvimento do trabalho, a linguagem vai se sofisticando entre os humanos até ao desenvolvimento da linguagem ficcional de capacidade representativa do mundo imaginário. Olhando para a gramática hoje, para o nosso manual gramatical, digamos assim, a gente pode observar isso na distinção entre linguagem figurada e linguagem de sentido denotativo, de sentido real. Né? Quando a gente olha para o eixo da gramática chamado semântica. A linguagem em sentido figurado tem que ver com a linguagem ficcional. É a linguagem que trabalha com realidades imaginadas, que são as realidades que acabam funcionando como articuladores principais
da linguagem que o Homo sapiens desenvolveu ao longo do tempo. Pela linguagem que o Homo sapiens desenvolveu ao longo do tempo. Vamos lá. A partir da linguagem ficcional, o trabalho vai se sofisticando entre os humanos. Diferentemente de seus ancestrais, o homem passou a produzir os meios necessários para a sua subsistência com a ajuda de instrumentos de trabalho. Nos tempos primitivos, o homem encontrava-se na mais forte dependência em relação à natureza que o cercava. É completamente errônea a teoria de alguns sobre uma suposta existência de uma idade de ouro nos tempos primitivos. Não tinha nada de bom nos tempos primitivos. O processo de domínio das forças espontâneas da natureza decorria com extrema lentidão e com muita dificuldade, uma vez que os instrumentos de trabalho eram os mais primitivos. Os primeiros instrumentos do homem eram pedras grosseiramente talhadas sob a forma de machados de paus e pedras toscas. Constituíam-se tais instrumentos como um prolongamento dos membros do corpo humano. A pedra, o punho fechado, a pedra, o punho fechado, o pau, o braço estendido, né? Os instrumentos de trabalho, na prévia ideação dos humanos primitivos, eram prolongamento dos seus membros. É isso. Muito importante, esse conhecimento é fino. Entendamos de uma vez por todas. A história do mundo dos homens é uma coisa. A história do planeta Terra é outra coisa completamente diferente. Deus nos abençoe, Deus vos abençoe. Caminhemos rumo sempre ao desenvolvimento. Afinal, Deus é desenvolvimento. É isso.